Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Elisandra, eu sou casada com o Wesley e tenho o Benjamin e as gêmeas Gabriela e Helena. E hoje eu decidi abrir meu coração e compartilhar como eu venci a depressão pós-parto. Para quem não sabe, né? Eu passei por uns dias, uns momentos bem difíceis, não foram dias, foram mais, né? Foram meses, bem difíceis, bem desafiadores, mas com a graça do Senhor eu venci e hoje eu vou compartilhar com vocês. E o porquê eu decidi compartilhar isso? Primeiro, porque eu acredito que esse assunto não é muito falado. Eu mesma não sabia de muitas mulheres que passaram por isso. Quando eu me peguei com depressão, eu fiquei assim confusa, sem saber o que estava acontecendo, porque eu não via muito outras mães comentar que tinha passado, então por isso eu decidi compartilhar, porque eu acredito que nesse exato momento quem vai clicar nesse vídeo, muitas mães vão clicar e vai ver que eu passei por isso e eu venci. E em segundo lugar, o porquê de eu estar gravando esse vídeo é porque eu acredito que o Senhor tinha marcado, Deus tinha marcado que eu fizesse isso. Porque quando eu estava passando pelos dias difíceis, em um dia assim muito ruim, que eu estava muito mal, eu lembro que eu cheguei na cozinha, eu estava no quarto, eu saí do quarto e fui para a cozinha, e o Wesley estava lá e eu falei, amor, em um momento de lucidez, porque eu ficava praticamente o dia todo muito mal, né? Então eu falei assim para ele, olha, eu acredito que um dia eu vou gravar um vídeo contando a minha história. Gente, eu não tinha nem canal no YouTube. Eu não tinha Instagram, não tinha nada, não tinha nada. E na onde que eu ia gravar? Mas parece que ali naquele momento Deus usou a minha boca para falar que um dia eu ia estar fazendo isso. E hoje eu estou aqui então para contar, para compartilhar como que foi esse processo. Para quem não viu, o vídeo que eu contei como que foi que eu engravidei de gêmeas foi mediante a uma oração do meu filho. Ele orou por 3 meses. Depois você procura o vídeo aí, ou eu deixo o link se eu lembrar, para você ver o vídeo que a gente conta, o testemunho da gravidez gemelar. Mas eu engravidei, foi uma gravidez desejada, eu queria. Só que eu fui surpreendida com a gravidez gemelar, só que Deus já tinha preparado tanto a mim, tanto a Wesley para essa notícia. Então a gente estava preparado. E quando a gente soube, a gente ficou muito feliz. A minha gravidez foi ótima. Eu curti muito cada etapa da minha gravidez. Eu não trabalhava fora. Do Benjamin foi ao contrário, eu trabalhava fora e eu trabalhei muito nessa época. Agora, na gravidez das meninas, eu já ficava em casa, então assim, eu curti a gravidez, eu fiquei muito bem. Eu lembro que eu dormia todos os dias, foi uma gravidez tranquila, o pré-natal, tudo muito bem acompanhado. E eu fui ter as meninas lá no hospital, um atendimento muito bom, todo mundo muito preocupado comigo, com as meninas. Não tem nada que reclamar. E aí, assim, quando eu cheguei, que eu tive o diagnóstico da depressão pós-parto, eu ficava me questionando aonde foi que eu errei durante a gestação, aonde foi que eu errei, o que que aconteceu, e passava tanta coisa na minha cabeça que eu pensava que poderia, gente, era uma coisa que passava na minha cabeça. Eles injetaram algum medicamento lá na hora do parto, alguma coisa em mim que fez com que eu ficasse assim, não é possível. Porque para quem me conhecia, como eu era e como eu fiquei, poucas pessoas me viram, né? Foi mais a minha família mesmo. Mas então assim, tudo muito bem durante a gestação, durante o parto. As meninas nasceram perfeitas, com saúde. E durante a gravidez, se me perguntassem, você planejou uma. Depois que as meninas nascessem, que ia ser perfeito, que ia ser maravilhoso. Gente, para falar a verdade, eu nunca nem fiquei pensando muito, eu não ficava pensando, eu vivia o momento, o dia após dia da gestação, porque é cansativa, é puxada a gestação gemelar, porque eu já tive o Benjamin, eu sei como que é um pouco mais cansativo. Então eu não fiquei colocando coisas na minha cabeça. E aí as meninas nasceram, eu vim para casa. Na primeira semana que eu vim para casa, eu estava ótima, gente, maravilhosa. As pessoas me viam e falavam assim: Ué, nem parece que você teve duas bebês, nem parece, olha, você tá ótima, você tá bem. Gente, mas a partir do momento que as meninas nasceram lá no hospital, eu já não fiquei bem mais. Porque eu já não consegui dormir bem mais.
eu já não dormia mais. Na primeira noite, eu não consegui, gente, fechar o olho para dormir. Eu fiquei ligada. Parecia que tinha aplicado um negócio na minha. Por isso que eu pensava isso, gente. Parecia que eu fiquei ligado no 220, gente. Eu fiquei muito agitada. E aí eu não conseguia dormir. E aí depois, fiquei 2 dias em Alfenas. Depois que eu vim para casa, aí foi. Alguns dias sem dormir, não conseguia dormir. Começou assim, tudo começou assim, sem conseguir dormir. Não deixava ninguém dormir. Todo mundo foi ficando muito cansado, e isso na primeira semana, né, que começou. Mas até então eu estava muito animada, é por isso que as pessoas viam e falavam, porque eu estava muito agitada. Então o sono parece que ainda não tinha vindo a consequência, né, da falta de dormir. E aí eu contei, gente, no testemunho, para quem viu, que dia 2 de fevereiro de 2023 nasceu a Cecília e a Lolo, e foi a partir daí então que o Benjamin começou a orar e pedir por irmãs gêmeas. Dia 2 de fevereiro, então, de 2024, as meninas estavam com 15 dias de vida. E foi o aniversário da Cecília. E foi o aniversário da Cecília na casa da minha mãe. Eu falei, beleza, eu até então eu estava bem ainda, 15 dias depois, mas foi aí, no dia 2, que começou de novo. Outra história. Porque no dia 2 de 2023 começou uma história de oração do meu filho, para que as meninas nascessem. Eu engravidei, passei a gestação toda. Agora, um ano depois, eu começaria outra história. E aí seria uma história de muita dor, que para mim, com certeza, foi o pior desafio da minha vida, foi a pior prova que eu passei. Porque talvez você vai estar vendo, vai dizer assim, nossa, mas uma depressão pós-parto não é nada. Para mim, foi a maior dor que eu passei na vida. Porque eu sempre fui uma mãe apaixonada pelo Benjamin. E o que eu sentia no começo ali era uma confusão tão grande que eu pensava, que mãe que eu me tornei? Que mãe que eu sou? Então, assim, para mim, foi a pior dificuldade que eu passei na vida. Eu não queria focar tanto na dor, nas coisas que eu vivi, nas coisas que eu passei. Mas algumas coisas eu gostaria de compartilhar, porque eu sei que tem mãe exatamente nesse momento que vai ver que o que eu vou contar você vai se identificar e você vai dizer, então não é só eu que estou tendo esse sentimento, não é só eu que estou pensando isso, porque talvez você não tenha apoio nenhum de ninguém, do seu marido, da sua família, talvez eles estão te julgando pelo que você está sentindo. Aqui, pelo contrário, graças a Deus, eu tive muito apoio. O meu esposo me entendeu, ele me acolheu. Em muitos momentos que eu estava muito mal, era ele que me tirava daquele lugar escuro. Porque eu começava a falar coisas assim, gente, que hoje eu penso e falo, como que saía aquelas coisas da minha boca? Como que eu falava aquilo? Mas os pensamentos, eles vinham tão forte, era tão intenso, que eu não conseguia lutar contra aqueles pensamentos. Então, quando eles vinham, eles grudavam assim em mim e eu tinha que falar. Parece que quando eu falava, eu melhorava. Então, meu esposo fala que ele ouviu cada coisa que eu falava. E ele conversava e ele sempre dizia assim para mim: não, tá tudo bem, fala para mim mesmo, eu te escuto. E ele falava ao contrário daquilo que eu estava falando, e ele me tirava daquele lugar. Nos momentos que eu ficava muito ruim, sempre foi o Wesley que me tirou, sempre foi ele que falou alguma coisa para mim e me tirou daquele lugar. Então, no aniversário da minha sobrinha, eu fui. E nesse dia eu já comecei a ter muita crise de choro. Lembro que lá na casa da minha mãe, eu comecei a chorar, comecei a ter dó, muita dó do Benjamin. Eu olhava pro Benjamin, tinha muita dó dele. Olhava para as meninas, me sentia muito confusa e começava a chorar toda hora querendo chorar. E o aniversário foi no sábado. No domingo de manhã, eu acordei péssima. Eu já vinha de um tempo que eu já não estava conseguindo dormir direito. E aí o pouco que eu conseguia dormir, porque pensem, tinha 2 bebês, eu estava me esforçando para amamentar. Eu amamentei as meninas por 17 dias ainda. Então ali eu já ia parar, porque eu não ia conseguir, porque os próximos dias eu ficaria cada vez pior. Na segunda-feira, no domingo, então, eu tive muita crise de choro. Na segunda-feira, eu tive a primeira crise de pânico. Não sei se aquilo é pânico, se é ansiedade. Eu só sei que era um desespero tão grande
que tampou todo o meu ar e foi uma hora que começou a chover. Eu não tenho medo de chuva, gente, eu amo chuva, mas a chuva tampou, eu já não estava me sentindo bem. Quando eu vi que o tempo fechou, aquilo me sufocou. Então foi onde eu tive a primeira crise. Eu já vinha de muitos dias sem dormir. O Wesley me levou para o hospital e lá eles me deram a primeira medicação na veia e mesmo assim eu não consegui dormir. Mesmo com a medicação, eu nem lembro o nome mais da medicação, eu não consegui dormir. E eu fui piorando de pânico e fui piorando, tendo crise de pânico dia após dia, e os sentimentos eram horríveis, os pensamentos. E eu queria compartilhar alguns pensamentos que vinham assim na minha cabeça. Eu lembro de um dia que eu consegui dormir um pouco e quando eu acordei, o pensamento veio assim na minha cabeça: você é pior que um animal. Você é muito pior que um animal. Porque os animais protegem seus filhos. E você, ao contrário deles, está rejeitando. Você está rejeitando as suas filhas. Você está assim é porque elas nasceram. Se elas não tivessem nascido, você estava ótima, a sua vida estava ótima. Então elas nasceram. É por isso que você está aqui, tá assim. Gente, eu sei que eu posso receber muitos julgamentos por estar abrindo meu coração e contando esses detalhes. Mas sabe, para mim mais importa uma mãe ser alcançada nesses dias difíceis do que o que vão pensar, o que vão achar de mim. Quanto a isso, o Senhor já tratou dentro de mim. O que vão pensar de mim, o que vão achar, eu já não me importo com isso mais. Para mim importa é uma mãe hoje, exatamente hoje, receber uma palavra de esperança e saber que ela vai sair disso e que ela vai ficar muito melhor, que ela vai se tornar uma mulher muito forte depois de enfrentar tudo isso. Os pensamentos que vinham eram muito intensos e eu não tinha força nenhuma para lutar contra eles. Eu amava as meninas, eu olhava para elas, elas eram lindas, mas algo dentro de mim dizia que eu não amava. Era uma confusão. E tudo isso, gente, desencadeou por descontrole hormonal. Imagine, eu gestei 2 bebês. E quando veio, tira as 2 bebês de mim. E aí vem toda aquela confusão de hormônios. Eu lembro da minha mãe falando, quando as meninas fez 1 ano. Nossa, as meninas já estão com 1 mês. 1 mês a gente podia comemorar 1 mês das meninas. Gente, eu queria ficar deitada. Eu não queria fazer nada, eu não queria nada. Eu não tinha força nem para pensar mais, porque tinha ido as minhas forças, os meus pensamentos, eles acabavam comigo. Lembro de um dia que uma amiga minha veio me ver. Eu não tinha tomado banho, não queria escovar dente, não queria fazer nada, e ela pegou e me levou pro banheiro, me deu banho, gente. Eu sou tão grata por essas pessoas porque Deus, ele estava cuidando de mim o tempo todo. E essas pessoas vinham e ajudavam a minha família, porque vocês imaginam, 2 bebês dentro de casa. É toda uma novidade. A gente tinha o Benjamin e o Benjamin se tornou um bebê junto com elas. Quem tem filho e depois tem outro sabe como que é. Eles sentem ciúme. Por mais que o Benjamin queria tanto as meninas, ele amava tanto as irmãs, mas ele ficou muito confuso e vendo a mãe daquele jeito. Lembro de um dia também que o Benjamin levou água para mim na cama e uma banana. E eu ficava, meu Deus, será que eu nunca mais vou voltar a ser aquela mãe? Será que nunca mais eu vou ser aquela Elisandra de novo, animada, disposta? Acabou, para mim é isso agora, acabou. Eu não conseguia enxergar luz no fim do túnel, gente. Por mais que eu tinha alguns momentos do dia que vinha uma força dentro de mim, e eu costumo pensar, gente, que era nesses momentos que tinha pessoas orando por mim. Meu marido, ele foi vendo que eu fui piorando, né? Dia após dia só piorando. Então ele foi procurar ajuda. Ele chegou um dia pro meu pai, em um dia muito difícil assim, e falou: "A gente tentou de tudo. A gente tá tentando tirar ela daqui, tá levando ela para passear, para ir, foi, a minha mãe até levou eu para casa dela um dia para tentar tirar eu desse ambiente para ver se era isso. E nada resolvia. Ele falou assim: "Eu não tenho mais o que eu fazer. Eu vou ter que procurar uma ajuda". E aí ele se lembrou que um dia eu tinha comentado com ele que uma amiga estava passando em uma psicóloga e ele foi na casa da minha amiga e pediu o contato e aí ele ligou numa num feriado de carnaval.
Ele ligou para a psicóloga e ela atendeu. Ela conta que lá nem pegava, né, celular nesse dia. O celular pegou e ela atendeu. E dali começou. Naquela semana eu fiz a primeira sessão e eu cheguei lá muito mal. Eu lembro que ela comentou sobre a roupa que eu estava vestida. E ela falou: Foi você que vestiu? Eu falei: Não, foi meu marido que me trocou, que fez eu colocar essa roupa aqui para me vir, porque eu não queria pôr, não. Ela falou assim: Porque tá legal tua roupa. Eu acho que assim, o meu jeito, eu não tinha força nem para andar. Eu tava andando curvada, gente. Eu tava muito mal. E começou ali então o meu processo de cura. E o Senhor, ele foi agindo. Ali naquele ambiente, gente, eu experimentei muita coisa. Na sessão, eu falo, porque eu descobri muita coisa sobre mim. Eu acredito que o Senhor permitiu tudo que eu passei, a depressão pós-parto, para tratar muitas coisas, porque foi um processo, é um processo de cura, não é do dia para a noite. Eu ficava implorando para que Deus me curasse. Eu ficava implorando para as pessoas orar por mim, porque eu queria uma cura rápida, mas não era assim. Deus me ensinou a passar pelo processo, que foi dia após dia. Eu precisava ter paciência, porque depois de 2 meses, gente, das meninas, eu comecei a ficar aqui em casa sozinha. E eu não estava totalmente curada. E eu ficava com as 3 crianças aqui, enfrentando, passando dia após dia, aprendendo. Tinha dias que eu dizia: Senhor, me ajuda. Tinha dias muito difíceis, mas o Senhor esteve presente em todos os momentos. Eu procurei a ajuda, nem foi eu que procurei, né? Foi meu marido que procurou, mas eu é, quis participar. Eu falei: não, se você está procurando, se você está disposto a pagar esse tratamento para mim, tudo, eu vou, eu abraço, eu vou abraçar e eu vou melhorar, eu vou sair disso. Tinha dias que eu não queria ir, não. Tinha dias que eu ia lá e eu falava: não, não vou fazer terapia mais, não, não volto, não. É um desaforo isso, porque a gente é confrontada. E é no confronto que a gente melhora, gente. Não é assim, eu aprendi realmente passando na pele, que eram os dias que eu era mais confrontada ali, tipo, eu aceitava, né? Falava: não, eu vou fazer como ela tá falando, doeu aqui, mas eu vou abraçar isso aqui, vou colocar isso aqui em prática. Gente, era nesses dias em que eu tinha um salto na cura, em direção à cura. Eu fiz terapia por 1 ano e 6 meses, tomei a medicação também. Eu tomei direto assim todos os dias por 1 ano mais ou menos, porque eu precisei tomar a medicação, né? Mas é, eu superei. Hoje eu posso dizer que eu superei, hoje eu posso dizer que eu tô curada. E assim, no final, assim, no finalzinho, a Glória, ela tinha que voltar para Deus, porque Deus em todo momento, ele esteve presente nisso comigo. E assim, nos últimos dias que eu já estava assim, passando pelo desmame, eu estava pulando. Um dia eu tomava medicação, depois fui pulando. Mas pro final eu estava tomando e pulando 6 dias, porque eu fiz um desmame bem lento, né? Para mim não sentir tanto. Como eu fui orientada a fazer? Eu fiz, gente, isso é um detalhe. Eu fiz como eu fui orientada, não quis pular etapa. Por mais que tinha dias eu até falava para a psicóloga o que eu ia fazer, ela me orientava, ela falava: não, faz assim, seja paciente, vai dar certo, é, pode ser lento, mas vai funcionar, você vai ter sucesso. Então, tenha calma, tenha paciência. E, gente, um detalhe que eu queria dizer é que como Deus é bom, porque a pessoa que Ele colocou na minha vida, a psicóloga, era assim, era alguém que era para ser. Sabe, até nisso foi escolhido a dedo por Deus. Em dias que eu estava muito ruim, de madrugada, eu mandava mensagem pra ela, gente, de madrugada. Ela me respondia. Eu ficava pensando: essa mulher não dorme? Ela me respondia de madrugada. Então Deus escolheu a dedo a pessoa que ia me orientar, a pessoa que ia estar disponível. E, sabe, eu louvo tanto ao Senhor por isso, porque muito da minha cura foi por conta da pessoa que me ouviu, que me ajudou. Em tudo Deus cuidou, em tudo. E aí, mais no final, como eu estava contando, a medicação. Teve um dia que eu tava aqui em casa e eu comecei a brincar com as meninas deitadas. Eu tava com muito medo de tirar totalmente a medicação e eu senti alguma coisa, porque sempre tinha aquela coisa: e se eu voltar? E se eu voltar a ficar ruim? E aí nesse dia eu tava deitada aqui nesse sofá com as meninas e o Senhor falou assim comigo: você tá curada.
Naquele momento eu pensei, não, eu tô curada. Eu louvei o Senhor, veio uma alegria muito intensa no meu coração. Muito intensa, mas eu não pensei sobre o remédio, não pensei. Depois, naquele mesmo dia, o Senhor confirmou, eu fui caminhar e o Senhor falou assim pra mim. Eu nunca vou me esquecer, marcou assim o lugar que eu tava caminhando. Toda vez que eu passo lá, parece que eu sinto até um arrepio, porque o Senhor falou assim pra mim: "Você já não precisa mais da medicação. Você tá curada". E toda vez agora quando eu tenho algum, a gente é cheio de emoção e tem dia que a gente não tá bem, mulher principalmente na TPM. Esses dias que eu fico de TPM, que eu fico meio assim confusa, os hormônios todos bagunçados, né? Porque a depressão pós-parto ela é hormonal, né? É o descontrole hormonal. Então, quando a gente está de TPM, é uma bagunça, né? A gente fica toda bagunçada. Se é mulher, você sabe como que é. E aí eu penso, eu tô curada. Nesses dias eu pensei, não tem problema nenhum, nunca mais vai acontecer lá comigo, a depressão pós-parto. Eu não vou passar por isso de novo, é só. Agora, isso aqui é TPM, eu aprendi a lidar com as minhas emoções. E toda vez que o inimigo vem tentar falar alguma coisa, eu digo, não, eu tô curada, tô curada. O senhor falou de 2 vezes no mesmo dia, você está curada, você não precisa mais de medicamento, você está curada. E hoje eu tô aqui para te encorajar e dizer, não importa, não importa. Não importa o vale escuro que você esteja, mamãe. Eu te entendo. Se hoje eu pudesse estar aí com você agora e te dar um abraço e dizer para você, olha, você vai sair, eu não posso estar aí agora, mas eu posso dizer, a minha voz te alcança. A minha voz te alcança e diz, você vai sair disso. Não é o fim, mamãe, não é. Você vai olhar para trás e dizer, um dia, acredite nisso, você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Sabe aquele versículo que diz, somos mais do que vencedores? Além da vitória que Deus vai te dar, que você vai obter, procurando ajuda psicológica, tomando medicação, seja o que for, um dia você vai olhar para trás, faça a sua parte, e aí um dia você vai olhar para trás e vai pensar assim: é, eu sou mais do que vencedora mesmo, eu venci. E olha, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu sou muito melhor, eu sou mais forte, eu sou corajosa. Hoje eu entendo como é bom a gente entender a dor de alguém. Se hoje eu olhar uma mulher, pelo olhar, dá pra gente saber o que ela tá passando, o que ela tá sentindo. A dor é uma vontade de sair daquilo que você não consegue sozinho. Sabe? Deixa o orgulho de lado, procure ajuda. Deus tem uma história linda para você. Os seus filhos precisam de você. Não é fraqueza você dizer que tá mal, não é fraqueza. Não, não, não. Você não é uma mãe ruim, você não é uma mãe má. Você ama seus filhos, não deixa mais esse pensamento dominar a tua cabeça de que você está rejeitando e de que você rejeitou e que você não ama, você está doente, você precisa procurar ajuda. Assim como quando a gente está doente de outra doença, por que todas as outras doenças se procuram ajuda e por que agora a depressão pós-parto, a depressão não se procura ajuda? Procura ajuda, você vai ficar bem. É o desejo do meu coração. Hoje, para mim, vale a pena ter passado por tudo que eu passei para estar aqui dizendo para você que você também vai superar, que você também vai sair dessa. Para mim, vale a pena. Eu sempre orava e dizia, depois que eu fui melhorando, 6 meses depois que eu procurei ajuda, né? Eu ia orar e eu dizia, Senhor, que eu não tenha passado por isso em vão. Senhor, que eu seja uma das mães que passou pela depressão pós-parto e que vai ter coragem de falar, que vai ter coragem de expor, que vai ter coragem de dizer, eu também passei, eu sei como é difícil, mas você vai ficar bem, então eu tô aqui, eu fiz a oração e eu pedi para o Senhor que eu não queria que eu tivesse passado por aquilo em vão, e eu não passei em vão, porque hoje a minha voz te alcança, e ela diz para você, você vai superar tudo isso. Você vai voltar a ficar bem. Eu creio. Tem que deixar, assim, tá bom? Tem que deixar. Você gostou? Você gostou? Gostou?
as meninas acordaram. Elas estavam dormindo enquanto eu estava gravando, gente. E aí eu tô passando aqui para finalizar esse vídeo. E eu queria finalizar ele com muita gratidão. Eu queria agradecer ao meu esposo, que passou comigo pelo processo, que me apoiou, que me ajudou tanto, que foi aquele que realmente esteve do meu lado, né, gente? Quero agradecer também aos meus pais, que ajudou tanto, a minha mãe, que sempre está aqui me ajudando com as meninas ainda. Toda semana ela vem aqui. Agradecer aos meus sogros. Olha, gente, elas querem os microfones agora. É por isso que eu não consigo gravar com elas. A Gabriela tá com o microfone. E a Helena agora quer o outro. Sabe, mais gratidão a todos que ajudou a gente de alguma forma, aos que oraram, aos que intercederam por nós. Todo mundo cooperou de alguma forma, as minhas amigas, a minha sogra, como eu disse, me ajudou bastante, a minha cunhada. Lá no comecinho a gente teve a ajuda da família, toda a família se envolveu e ajudou muito, porque a gente precisa de uma rede de apoio, né? Quando é 2 bebês, um bebê a gente já precisa muito de ajuda no começo, agora imagina 2 bebês e eu mal, né? Então a família se uniu e ajudou e tudo deu certo para a glória de Deus. E tá aqui hoje, ó, as minhas bênçãos. O Benjamin não tá aqui agora porque ele tá pra escola, mas tá aqui, olha. As minhas bencinhas, né, filha? Amém? A vovó? A vovó não tá aqui, bem. Então fala, amém. Isso, amém. Deus abençoe você que acompanhou a gente até o final desse vídeo. Se você gostou da minha história, gostou de saber um pouquinho, né? Que eu também superei, que eu tive momentos muito difíceis, que eu tive crise, que eu passei por momentos de adversidade. Se você se identificou, compartilhe esse vídeo com alguém, curte, comenta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda a gente. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.